Pessoal, terminou o ano aí para a seleção brasileira. Ontem foi realizada a última partida do Brasil no ano contra a Argentina, o Super Clássico das Américas, válido pelas eliminatórias da Copa de 2026, e o Brasil perdeu de novo, né? Terceira derrota consecutiva, a primeira derrota na história que o Brasil perde, né? A primeira vez na história que o Brasil perde em casa pelas eliminatórias. O jogo foi no Maracanã, muita confusão antes da partida começar ali na arquibancada, né? Entre a torcida do Brasil e da Argentina. Não duvido também que tinham brasileiros com camisa da Argentina ali no meio, né? Que tinha bastante também, brasileiro torcendo para a Argentina, sempre tem. Dessa vez eu acho que foi até demais, né? Normalmente a gente vê na internet esse burburinho na rua, mas no estádio, né? Gente com a camisa mesmo, pôster do Messi, né? Tinha lá também, não sei se chegaram a participar da briga, né? Que envolveu a polícia também. E o jogo foi atrasado ali em 20 minutos, praticamente. Acho que chegou a dar 18 minutos no o tempo certinho, né? Mas enfim, um ano aí para a seleção brasileira esquecer, um ano com mais derrotas do que vitórias. Não foi um ano de competições, né? Apenas aí amistosos e jogos das eliminatórias, mas mesmo assim, até pelo que a gente vem vendo nos últimos ciclos, né, que foram feitos com o Tite, onde foi tão fácil nas eliminatórias que chegavam a dizer que o futebol sul-americano é muito inferior ao europeu porque o Brasil nada de braçada nas eliminatórias. Não era fácil, né? A seleção do Tite que era eficiente nesse ponto, infelizmente na Copa do Mundo não era, né? Chegava na hora mais decisiva, acabavam perdendo, mas nem gol o time do Tite tomava na eliminatória direito, e essa seleção aqui agora com o Fernando Diniz não consegue vencer e não consegue ficar sem tomar gol também, né? Agora, o ano inteiro não foi com o Fernando Diniz. A gente vai lembrar um pouco aqui do ano inteiro da seleção. Foram 8 jogos, eu acho, 7, 8 jogos. Vou pegar aqui, ó. O primeiro jogo foi contra o Marrocos. O Brasil foi comandado pelo Ramon Menezes, técnico da seleção olímpica e sub-20, né? O Brasil perdeu de 2-1. Foi o único jogo daquela data FIFA. O Brasil não fez duas partidas na data FIFA de março. Perdemos de 2-1 para o Marrocos, lá no Marrocos, né? O jogo foi realizado lá. Aí na segunda data FIFA, que foi em junho, novamente com o Ramon Menezes, vencemos a seleção de Guiné, que é fraquíssima, né? O Brasil ganhou de 4-1 ali com tranquilidade. Foi aquele jogo com o uniforme preto, né? Que era para fazer apoio no combate contra o racismo, e era para vender a camisa, que aliás ficou bem bonita, inclusive. Era a camisa de goleiro da Copa que os jogadores de linha usaram, né, também. Não fizeram uma camisa nova. Eu não sei se teve gente que caiu nessa. Mas ganhou ali de 4-1 da seleção de Guiné e perdeu de 4-2 para a seleção de Senegal, que já é uma seleção mais forte, estava na Copa. No grupo ali que tinha a Holanda, né, o grupo A, que era o grupo do Catar também. Enfim, a seleção de Senegal é muito boa, né? Sadio Mané, que ainda estava na Europa até nessa época, ainda não tinha sido anunciado pelo Al Nassr, e entre outros jogadores, né? O Mendy, que já foi o melhor goleiro do mundo. A seleção de Senegal é uma seleção muito superior à seleção de Guiné. Para mim está no mesmo nível da seleção de Marrocos, embora o Marrocos tenha ido mais longe na Copa, né? Chegou até a semifinal, mas também teve um caminho. Não, o caminho foi difícil, tão difícil quanto o de Senegal, na verdade, né? Senegal perdeu nas oitavas para a Inglaterra, e o Marrocos conseguiu tirar duas seleções ali que para muitos eram favoritos, Espanha e Portugal, né? Acabaram perdendo para a França. Enfim, o Brasil perdeu para o Senegal, aí tivemos esse tempo, né? Não teve data FIFA nem em julho nem em agosto, né? 2 meses aí de ato. Voltamos com as eliminatórias em setembro, com a estreia do Fernando Diniz, que foi 5-1 para cima da Bolívia, onde muita gente se iludiu. Vocês podem pegar meu vídeo lá da época e dizer que eu me iludi também, mas não, eu estava sendo sarcástico naquele vídeo. É... Até disse, pô, se o Diniz ganhar a Libertadores, eu acho que o Ancelotti não vem mais. Só que isso não se provou, porque eu achei que o Brasil ia estar ganhando. Não que fosse estar dando show, mas não é isso que está acontecendo, né? O único show foi esse contra a Bolívia, que é uma seleção muito fraca e só consegue vencer quando joga na altitude. Quando vai fora, toma goleado de todo mundo. Não seria diferente com o Brasil, e a estreia foi esse 5-1 naquele jogo lá no Mangueirão, né? Segunda partida, já foi um jogo horroroso, né? Começou às 11 da noite, a gente ficou acordado até tarde para ver o Brasil ganhar de 1-0 do Peru. Jogo muito ruim, gol de cabeça do Marquinhos, na época ainda não tão criticado, né? Mas já estava jogando mal no PSG faz tempo, né? Desde antes da Copa. E aí teve o seu ápice ali da negatividade perdendo o pênalti. E agora está muito mal novamente, tanto na seleção quanto no clube. Empate com a Venezuela.
Para mim é pior do que perder para a Argentina e para o Uruguai isso aqui, muito pior, e até para a Colômbia fora de casa. E olha que a Venezuela não tá tão mal assim, né? Empatou agora com o Peru também, mas o Peru tá horrível, né? Eles estão muito mal e o Brasil ganhou de 1-0 no sufoco deles. Aí tivemos a derrota para o Uruguai, a primeira derrota aí do Fernando Diniz, 2-0 no estádio Centenário. 2-0 para o Uruguai, jogo que o Neymar se machucou, só volta a jogar ano que vem. E aí perdemos agora, né, para a seleção da Colômbia na semana passada de 2-1. Nunca havia perdido para a Colômbia nas eliminatórias, foram vários recordes aí também que foram quebrados negativamente, né? Não são recordes positivos. O Brasil nunca havia perdido para a Colômbia eliminatória, nunca havia perdido em casa nas eliminatórias, perdeu para a Argentina agora. A derrota para a Argentina era até esperada pelo desempenho do Brasil contra a Colômbia, contra o Uruguai, contra a Venezuela, contra o Peru, né? Como eu disse, a única boa atuação foi contra a Bolívia. E contra a Guiné, nós ganhamos lá com o Ramon ainda aquele amistoso, mas um jogo ruim também, né? Que Guiné é muito fraca, tanto tão fraca quanto a Bolívia ou até mais. Eu acho que um pouquinho melhor, vai. Tem jogadores que jogam mais ali na Europa, mas isso não é parâmetro também, né? Porque o Brasil só tem jogador que joga na Europa. Para muitos esse é o problema, eu não acho que o problema seja esse. E vamos falar até da escalação, né? Com tantos desfalques, além do Neymar, né? O Vinícius Júnior também se machucou no jogo contra a Colômbia. O Casemiro já estava machucado, nem foi convocado. E aí a escalação foi essa aí, para o jogo contra a Argentina. Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, que não aguentou jogar o jogo inteiro, foi substituído ali no intervalo. Gabriel Magalhães, que no segundo tempo também foi substituído. Diniz, como ele faz no Fluminense, né? Terminou o jogo com o André de zagueiro para tentar empatar o jogo. E ele fez isso contra o Internacional na semifinal da Libertadores e deu certo. Na final ele chegou a fazer de novo, né? Ele chegou a fazer de novo empatando o jogo, nem tava perdendo. Aí depois ele foi lá e retrancou, colocou David Braz, né? Quando fez a virada ali com o John Kennedy, que para mim poderia estar nessa seleção, hein? Eu acho que, pelo que ele fez na Libertadores, ele merecia a convocação, já que o Cano não pode ser convocado porque é argentino, né? E a Argentina também não convoca ele. O que dá para entender, os caras ganharam a Copa com esses caras aí, né? Julian Alves, Lautaro. Lautaro na Copa não foi bem, mas ele é mais jogador que o Cano e tá voando na Inter de Milão. Dá para entender o Cano não ser convocado na Argentina, como seria bom se ele fosse brasileiro, né? Mas o John Kennedy poderia ir. Poderia ir, porque o Gabriel Jesus, ele mesmo falou, né? Que o forte dele não é fazer gol. Carlos Augusto ali na lateral esquerda, o André, que para muitos deveria ser barrado pelo Douglas Luiz, deveria ser a primeira opção, o jogador do Aston Villa. Eu também achava isso, mas o André para mim foi um dos poucos pontos positivos aí dessa data FIFA. O André jogou bem contra a Colômbia e não jogou mal contra a Argentina também. O André foi bem, jogou os 90 minutos das duas partidas. Agora o Bruno Guimarães me decepcionou, foi mal nos dois jogos, sumia quando aparecia, errava tudo que tentava. E aí no ataque, né, o Rafinha, que olha, não jogou mal, mas também não jogou bem, né? O Gabriel Martinelli, que acabou perdendo um gol ali de cara com o Martinez, né? Replicando ali o Kolo Muani na final da Copa. Foi um gol até mais fácil, né? Porque ele tava de frente mesmo. O Kolo Muani não estava dentro da área ainda. A defesa do Martinez, querendo ou não, foi espetacular ali na Copa, né? Que ele fez a defesa com a perna, né? Esticou a perna, assim, foi sensacional. Essa foi mais tranquila, né? Mas o Gabriel Jesus nem passou a bola para ele. Ele perdeu a bola depois de fazer uma boa jogada. Ele demorou para decidir o que ia fazer, se ia chutar, se ia tocar. O jogador, se eu não me engano, o Otamendi tira a bola dele e sobra pro Martinelli. Ele não estava esperando também. Eu não acho que a culpa foi dele, também fez o gol contra a Colômbia. E eu já estava querendo ver ele titular antes, né? E não jogou mal. O Rodrigo jogou muito bem contra a Colômbia e foi substituído. Não jogou nada contra a Argentina, ficou até o final. Não tô dizendo que era para tirar também. Quem ia colocar no lugar dele, né? Quem? E o Gabriel Jesus, que também jogou os 90 minutos. E o forte dele não é fazer gol. Estragou uns 3 contra-ataques. Tava igual o Richarlison ou pior. Eu acho que menos pior. Eu acho que o Gabriel Jesus é mais jogador que o Richarlison, mas enfim, ninguém tá jogando bem com essa camisa 9, né? Ninguém. E do lado da Argentina ali, o time, né, com 9 jogadores que foram campeões na final. Todos estavam lá no elenco, tirando o Lo Celso, que perdeu a Copa por lesão. Enquanto o Brasil só tinha 3 jogadores que foram titulares da Copa, né? O Alisson, o Rafinha e o Marquinhos, né? Marquinhos, que foi o capitão aí na ausência do Casemiro. Tinha ali o Martinelli, jogadores que estavam no banco, né? E o Emerson Royal, o Carlos Augusto nas laterais, que nem foram para a Copa. E são as posições que a gente está mais carente, né?
principalmente na direita. O Carlos Augusto eu acho que ele não foi mal, mas o Emerson Royal não foi mal contra a Argentina também, né? Porque a Argentina não jogou bem. A gente pega aqui as estatísticas, olha. 8 chutes para cada lado, 4 do Brasil na direção do gol, 2 da Argentina. O gol de cabeça do Otamendi, que foi indefensável. Agora, o Messi não estava muito bem no jogo, né? Pode ter sido a última partida dele em solo brasileiro, né? Não sabemos se ele vai voltar a jogar aqui ainda pela seleção. E ele estava parado aí, né, há uns 20 dias, porque o Inter Miami foi eliminado da Major League Soccer e fizeram um amistoso só e ele não está em ritmo de jogo, né? Não jogou bem contra o Uruguai e foi pior ainda contra o Brasil, sumido. Se ele tivesse bem, a Argentina com certeza também jogaria melhor, mas não foi necessário, né? Ganharam mesmo assim. Tiveram um pouco mais de posse de bola ainda, né? Nem disso o Diniz pode se vangloriar, apesar de dizer que o Brasil foi melhor em campo, né? Mas aí as substituições. No desespero, vai lá, coloca o Rafael Veiga fora de posição, o Joelinton, ele vai lá, tira outro zagueiro, o Joelinton é expulso também, colocou o Endrick, poderia ter entrado antes, e no lugar do Gabriel Jesus, não colocar os dois juntos, né? Porque não funcionou. Contra a Colômbia, eu acho que ele fez mais loucura ainda, né? E ficou barato lá o 2-1, até poderia ter sido mais. Enfim, essa é a situação do Brasil no ano. Foram, deixa eu contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 8 jogos? 9 jogos, né? Eu pulei ali, eu tava contando também. 9 jogos, contando amistosos e eliminatórios, sendo 5 derrotas. Né? Perdemos para Marrocos, Guiné, Uruguai, Colômbia e Argentina. E apenas 3 vitórias, né? E um empate. E as vitórias contra as seleções mais fracas. O Peru, que é o lanterna das eliminatórias, a Bolívia, que é a vice-lanterna, e Guiné. E aí tivemos um empate com a Venezuela, que é uma seleção fraca também. Ou seja, quando pegou uma seleção de um nível um pouco melhor, o Brasil perdeu. E agora fica a dúvida, Ancelotti virá mesmo? Porque notícias lá da Espanha, né? Segundo o Diário Relevo, o Real Madrid está procurando ele para renovar. E se o Ancelotti estiver na dúvida, ele vendo os jogos do Brasil, com certeza ele vai optar por renovar com o Real Madrid. O Real Madrid está muito bem, um timaço. E é incrível ver como o Rodrigo e o Vinícius Júnior rendem lá e não rendem na seleção. O Vinícius não teve contra a Argentina, estava machucado, né? E pode ficar 2 meses fora, talvez não jogue mais esse ano, né? 2 meses, o ano já tá, o mês de novembro já tá acabando. Então é provável que o Vinícius só volte em 2024. Talvez com o Ancelotti eles rendessem na seleção, mas eu acho que o Ancelotti vai preferir ter eles lá. Tem o Bellingham e uma imensidade de outros jogadores, né? O Fede Valverde do Uruguai. O time do Real Madrid é uma máquina. É uma verdadeira seleção e ainda pode chegar mais gente, né? Mbappé, já pensou? Ele vai preferir vir para a seleção nesse ambiente instável, né? Será? Agora, o Diniz vai comandar aí 2 amistosos ainda no ano que vem contra Inglaterra e Espanha. E eu acho que há a possibilidade de ganhar na Inglaterra, porque a Inglaterra também é um time que oscila demais. O Southgate está lá há anos e eu nem sei qual é a característica de jogo dele, né? É escalar os jogadores fora de posição. O Diniz também faz, né? Mas está menos tempo. Se você for ver o Bielsa no Uruguai, em pouquíssimo tempo já botou o estilo de jogo dele ali, não aquela loucura como era nos times, e a defesa tá funcionando, né? Bem que nos times também ele não tinha uma defesa tão boa assim, né? Tantas opções, né? Ronald Araújo, José Jimenez, um bom goleiro de verdade, né? Mas vamos lá, os resultados aí das eliminatórias, além do Brasil nessa sexta rodada. A Colômbia ganhou de 1-0 do Paraguai, o Equador ganhou de 1-0 do Chile, o Uruguai venceu por 3-0 a Bolívia e o Peru empatou em 1-1 com a Venezuela. Classificação: a Argentina na liderança com 15 pontos, Uruguai tem 13, Colômbia 12, Venezuela 9, Equador 8 e o Brasil está em sexto lugar com 7 pontos. Se fosse a Copa com 32 seleções como era até 2022, o Brasil nem para a repescagem se classificaria, né? Agora, como serão 48 seleções, na América do Sul, 6 irão direto para a fase de grupos e o 7º vai para a repescagem. Ou seja, né, só 3 vão ficar fora. No momento, os mais incompetentes são Chile, Bolívia e Peru. O Paraguai tem a mesma pontuação do Chile, mas fica na frente pelo saldo de gols um pouquinho melhor.
O Darwin Núñez, do Uruguai, é o artilheiro das eliminatórias com 5 gols. Precisávamos de 9 assim, né? O Uruguai teve aí por anos Suárez e Cavani, os dois, né, estão parando. O Cavani já não está sendo mais convocado, não está jogando bem no Boca. O Suárez tinha parado de ser convocado também, mas está muito bem no Grêmio e foi convocado agora. Mas o Darwin Núñez é o titular e é muito bom, né? Perde muito gol, mas faz muito também. Ele não vai dar uma declaração igual do Gabriel Jesus e dizer que o forte dele não é fazer gol, né? Fazer gol não é o forte dele. O Messi é o vice-artilheiro com 3 gols, junto com o De La Cruz, que pode pintar no Flamengo no ano que vem. E aí tem um monte de gente com 2 gols, né? Félix Torres, Luiz Dias, o Neymar, que, né? O Neymar, a seleção joga melhor sem o Neymar, a gente tá vendo. Não que se ele estivesse em campo fosse muito melhor, mas era melhor, né? Indiscutivelmente era melhor. Se não fosse ele, nem ia ter o gol contra a Croácia lá, né? A jogada foi individual. Ah, teve a participação do Rodrigo, claro, mas enfim, o Otamendi tem 2 gols. O Otamendi tem 2 gols e nenhum camisa 9 da seleção tem gol. O zagueiro da Argentina tem 2, um contra a gente. Aí o Borré também tem 2, o Rodrigo tem 2 e o Rondon da Venezuela, camisa 9 da Venezuela, é melhor que todos do Brasil, né? Richarlison, João Pedro, Gabriel Jesus e do Endrick, que eu não vou falar tanto porque ele não jogou como 9 e ele tem 17 anos ainda, vamos ter paciência. Eu nem sei se era para ele ter sido convocado já. Tá jogando bem no Palmeiras, mas eu acho que tinha jogadores na frente, como também tinha na frente do João Pedro. Eu acho que o Vitor Roque tá machucado, eu sei, mas ele estaria na frente. O Marcos Leonardo, para mim, estaria na frente. Mas foram as escolhas do Diniz ou dos empresários, né? Porque tem essa coisa, né? A seleção é de empresário, não é o técnico que convoca. Então, o Ancelotti aceitaria ser alguém interferir na convocação dele? Falaram do Mourinho, né? Se o Ancelotti não viesse. O Mourinho com certeza não aceitaria. E eu acho que seria um ótimo nome para a seleção, inclusive. Vamos ver, né? Vamos ver. O Fernando Diniz hoje já joga novamente contra o São Paulo, no mesmo Maracanã onde aconteceu toda a confusão ontem, né? E é isso. A seleção só volta ano que vem em março, com 2 amistosos bem difíceis, e logo depois vem a Copa América e veremos quem estará no comando. Para mim, o grande culpado por tudo que acontece é o Edinaldo Rodrigues, o presidente. Em segundo plano vem o Fernando Diniz, claro, né, que é quem está treinando, convocando e escalando esse time. Não tem tanto tempo para treinar, então ele tem que saber que não dá para fazer o que ele faz no Fluminense na seleção. Não dá. Então leve mais jogador do Fluminense. Ele queria ter o Arias lá, com certeza, né? Mas o Arias não pode ir, o Cano não pode ir. Mas o Ganso poderia, nós não temos meio campo. Leva o Ganso fazer o quê? Então ele tem culpa também, e os jogadores também têm. Os jogadores também têm. Mas para mim a principal é do Edinaldo Rodrigues, que está vivendo um sonho aí de que o Ancelotti vai vir e eu acho que ele não vai vir. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Sexta-feira tem live para falar mais de seleção e sobre o Campeonato Brasileiro também, que é o que está valendo a pena aqui no Brasil, né? Porque a seleção não está dando alegria para ninguém. Chegou o momento que eu confio mais na vitória do Vasco do que da seleção. Tempos sombrios. Ou não. Valeu, pessoal.